Meus queridos, nós temos aqui Pastor Lucas, olha só. Paz. Glória a Deus, aleluia. Está cada dia mais bonito. Amém. Estou pretendendo ficar mais bonito. Cada vez mais parecido com Jesus. Eu estava olhando aqui o querido Gustavo. Já fui novo um dia. Você acredita? Eu acredito que eu também já. Olha só. Cheio de vida, cheio de alegria. O pastor João, você está ouvindo meu ventilador aí, não, né? Não. Então tá bom. Não, tá muito bonito. A tela tá boa também, tá bem visual, tá bem claro mesmo. Amém. Tá chovendo muito aí, pastor, onde o senhor mora? Tá alternando calor e chuva. Ontem choveu, hoje já tá calor de novo. Ah, sim. Aqui tá respingando. Ainda estamos ainda aí não chegou o calor ainda, mas está maravilhoso. Meu querido, vamos agradecer ao Senhor pela tua vinda aqui, por favor. Amém. Meu Senhor, meu Pai, como está o Senhor? O Senhor está sentado em teu trono agora com grande alegria, ouvindo então aqui a live. O Senhor tem aparecido aqui 5 anos atrás, o Senhor tem falado, eu estou nesse átrio porque é a minha vontade, esse átrio é santo. Muito obrigado pela tua presença aqui, muito obrigado pela tua permissão para que nós venhamos a reunir, Pai. E agora, Senhor, porque o Senhor tem permitido isso, tem protegido a internet e tudo, pedimos então agora, Pai, que agora que o Senhor trouxe o pastor Lucas aqui, no nosso meio aqui para falar, que o Senhor colocasse então a tua bênção sobre ele e que ele venha a falar o encorajamento das suas palavras, venha falar para nós as coisas que o Senhor quer que seja falado por ele nesse momento, para a todos aqueles que estão te ouvindo ao redor do mundo. E quem sabe, né, Pai, aqueles que ainda vão te ouvir, depois que a igreja foi embora, quem sabe o Senhor não vai manter o canal para as pessoas procurando ao Senhor, né? Quem sabe. Mas muito obrigado por Senhor ter trazido aqui o pastor Lucas. Pedimos a tua bênção sobre ele, abundantemente, Senhor, do Senhor, amém, que ele venha falar as tuas palavras para nós, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém. Glória a Deus. Pastor Lucas, nós estamos indo bem aqui no tempo, eu diria aí uma meia hora, por aí. Tá bom, vamos clamar a Deus para isso, né? Meia hora é bastante. Aleluia, glória a Deus. Ó Senhor, bendito Deus, vem nos ajudar aqui, Senhor, agora na comunhão com os irmãos. Eu queria saudar os irmãos, né, em primeiro lugar, né? Nós temos aqui, eu já me organizei um pouco mais da última vez, né? Eu não sei se o irmão Ezequiel está aí, né? A irmã Juliana Maria, a irmã Célia Lima, o irmão Alair, a irmã Maria Carmo, a irmã Gislaine, a irmã Eliana Souza, a Rosana Rueg, Luana Santos, Lara Pereira, Catiúcia Raial, Ana Lúcia Carneiro, né? Acho que é uma das primeiras vezes que ela está vindo, não sei se já veio outras vezes. Núria Azevedo, Evandro Galina e Ailton Ribeiro. Esses aqui são os irmãos que eu consegui olhar ali no chat e fazer a listinha, né, para saudar vocês com a paz do Senhor Jesus, né? Amém, irmãos? Então, irmãos, assim, a gente combinou de, se tivesse algumas perguntas, vocês colocarem aí no chat, e o pastor João nos ajuda aqui, colocando aqui, né, porque aparecendo aqui fica mais fácil, porque eu tenho que sempre olhar lá, né? Então, irmãos, vamos conversar hoje sobre o conteúdo de Deus em nosso coração, né? Porque, veja só, tudo que nós falamos, às vezes, parece mais conhecimento, né? Por exemplo, falar dos 3 dias de escuridão é uma maneira de saber que vai acontecer um fato, você vai estar preparado, você vai ter a sua posicionamento espiritual, de paz, de comunhão, você vai dar testemunho, né? Você vai esperar os acontecimentos que Deus tem para você naquele dia, né? Porque o que parece, irmãos, assim, se você analisa, se Deus não levar as pessoas antes, né? Alguns, porque Deus está levando gente, né? No mundo inteiro, Deus está salvando vidas, né? Mesmo com os acontecimentos que estão terríveis aí, né? Mas nós acreditamos que o Senhor está salvando vidas. E como aconteceu no Rio Grande do Sul, pode acontecer em qualquer lugar hoje na Terra. Nós não temos um lugar privilegiado que não pode acontecer nada. E nesse momento, qual é a nossa posição em relação a essa situação? Pregarmos o Evangelho, como eu falei na semana passada, ir na casa do vizinho,
na padaria, no supermercado, nas ruas, no caminho, porque a nossa conversa é sempre sobre Jesus. A gente pode começar até um outro assunto, mas vamos terminar sempre falando de Jesus, colocando no contexto da nossa conversa uma semente de esperança e salvação, porque todos estão começando a abrir os olhos e ver que o mundo está estranho. Esse acontecimento no Rio Grande do Sul já foi uma alerta, né? Então, não vai, assim, existir um lugar privilegiado, tá? Tá certo? Então, eu não gosto de dar más notícias, né? Eu gosto sempre de dar as boas notícias, né? Mas nós precisamos estar atentos para esses acontecimentos e sempre fazendo aquilo que Deus pede de nós, que é estarmos buscando a presença de Deus para termos o nosso vaso cheio, uma medida de coração e uma medida a mais, que é a noiva prudente, não é? Se você vai só na igreja, encher o seu coração, você está com apenas a medida da lamparina. Você é uma lamparina, certo? Mas se você vai a mais, você tem uma medida de sobra. Então essa é a diferença. Se você vai só na igreja para se sentir melhor, confortável com Deus e resolver seus problemas, você está com a medida da sua lamparina. Quando a coisa ficar muito difícil, você vai precisar de colocar o azeite na lamparina, que é o que diz lá em Mateus 25, né, noivas prudentes. O que é uma pessoa prudente? Uma pessoa prudente é uma pessoa que antecipa o que está vindo, certo? Essa é uma pessoa prudente. E a outra coisa é que você estando cheio, você muda a sua conversa, você fala do que o coração está cheio. Se você estiver cheio da palavra de Deus e de Jesus, você vai conversar sobre Jesus, sobre as coisas de Deus. Então, quando você entra numa conversa, o Senhor, aqueles que são dele, se torna líder na conversa. Pode prestar atenção, o assunto que você puxa vira um assunto da conversa. Ah, pode fazer essa pergunta aí e prestar atenção se você, no meio dos amigos, das amigas, das irmãs aí, quando você puxa um assunto, se aquilo não vira um assunto da conversa. Então, significa que Deus está dando o Espírito dele para você liderar a conversa. Você puxa um assunto na fila da padaria, você puxa um assunto numa pessoa que está sentada do seu lado no ônibus, você puxa um assunto em casa, no vizinho, conversando com os parentes, enfim. Aquilo vira o assunto da conversa. Então, é nesse momento que você tem que clamar a Deus e pedir para Deus te dar palavras, né, sobre esses acontecimentos, não para trazer, assim, pavor, tristeza, mas para mostrar para eles que existe uma forma diferente de encarar essa situação, preparando o coração para a volta de Jesus. Você pode perguntar assim, olha, você já entregou sua vida para Jesus? O que você acha do que está acontecendo no mundo? Você acha que está tudo certo, que isso é normal, não é normal? Você gostaria de ter uma vitória para além desse tempo, que seja a eternidade? Você gostaria de pedir Jesus para morar em seu coração? Você já pediu isso? Então, são perguntas que você pode fazer para as pessoas, de tal forma que chama a atenção, diante daquele fato que está acontecendo, chama a atenção para um resultado espiritual na vida dela. Porque não adianta nada ninguém passar por tribulação, por angústia, por destruição, por morte, calamidade, se não tiver um resultado espiritual. É uma coisa inútil, é uma coisa negativa. Então, a vontade de Deus é que isso se torne uma coisa positiva para todos nós, para nós que estamos esperando a volta de Jesus e para aqueles que ainda estão envolvidos nesse mundo. Então, as pessoas precisam olhar para o seu conteúdo. De alguma forma, nós precisamos olhar para o nosso conteúdo. Porque informação de jornal, televisão, não vai salvar a pessoa, certo? E às vezes a gente sabe de coisas que eles não sabem que vai acontecer, né? Nós temos antecipado a palavra de Deus através das profecias. Quem estuda as profecias, lê o profeta Isaías, Jeremias, de tudo, sabe das coisas que vão acontecer. E o que está acontecendo agora é que Deus está colocando em ordem os acontecimentos e você começando a ver o que vem depois. Há uns 10, 20 anos atrás, você podia olhar Isaías, Jeremias e não entender muito bem como que ia acontecer. Você sabia que a palavra de Deus é verdadeira, você sabe disso. Mas agora a gente sabe até antecipar, olha, vai vir isso, depois vai vir aquilo e aquilo outro. Então, o nosso relógio espiritual, ele está indo cada vez mais próximo da hora do arrebatamento.
Então você precisa examinar o seu conteúdo, perceber assim, o que eu tenho de Jesus, ou o que está faltando de Jesus em mim. Eu vi a oração da irmã Eliana Souza, né, ela falando, ó Senhor, dá mais presença tua em nosso coração e tal. Ela falando lá, por que a gente pede isso? Porque a gente sabe, eu pelo menos sei, eu olho dentro do meu coração, eu vejo o meu coração como uma casa. Alguns cômodos estão com luz iluminada e alguns cômodos estão escuros. Algumas coisas na minha consciência estão limpa e algumas coisas estão turva. Eu percebo isso. Não sei se você percebe, mas uma boa coisa é você olhar e olhar com os olhos de clamor e de oração, pedindo, Senhor, enche meu coração, preenche esse lugar obscuro, tira essa treva, tira essa angústia, tira essa dor, tira essa rebeldia, e vai colocando luz no meu coração, na minha consciência, né, e vai brotando em mim. Porque é esse o conteúdo que vai te dar a instrução para você saber o que fazer na hora da dificuldade. Obviamente que você precisa estar em contato com a palavra de Deus, porque nela você tem as instruções de Deus, né, e a palavra de vida eterna. Porque o próprio Jesus é a palavra. Então você vai ouvir, vai falar, vai ler, vai estudar, certo? E isso vai se transformar em conteúdo e vai agir, porque o conteúdo de Jesus, ele fica preso em nosso coração quando você faz aquilo que Deus manda, que é a atitude, a ação. Não tem como você pegar uma teoria, né, bíblica, né, uma leitura bíblica, joga dentro do coração, se você não pratica, ela evapora, né? Já passou álcool na mesa? As irmãs gostam de limpar a mesa com álcool. Se passa o álcool, daqui a pouco você joga lá, se você não passar logo o paninho para limpar, o álcool evapora. A mesma coisa a palavra de Deus em nosso coração. Nós precisamos ouvir e praticar. Está escrito lá em Tiago, certo? Praticar tanto no sentido interior, né, naquilo que nós precisamos tomar como posição, e exterior, que é aquilo que Deus quer que nós façamos. Então nós precisamos pedir sempre, né, e pedir mesmo com o coração quebrantado, humilde, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Eu tenho já como prerrogativa que eu preciso falar do Evangelho para qualquer pessoa. Não importa se ele está drogado, se ele está mal vestido, se ele está sujo, se ele está bêbado, se ele é um gerente de banco, se ele é um empresário, eu tenho a prerrogativa de que eu preciso falar do Evangelho para todos. Essa é uma prerrogativa minha, que eu já carrego comigo. Mas nem todas as ocasiões são propícias, às vezes não dá certo, mas às vezes tem uma brechinha ou outra que você consegue falar. Fui fazer o supermercado anteontem, e tem um rapazinho com uma asa de anjo tatuada bem aqui no pescoço. E ele estava levando nossas compras para o carro, ele trabalha no empacotamento do carro. Aí eu falei, oi rapaz, tudo bom, como é que você tá? Tá bom, você tatuou uma asa de anjo aí no pescoço? Aí ele falou, tatuei sim. Eu falei assim, você não gostaria de ter uma asa de anjo verdadeira aqui atrás, nas costas, duas aliás, né, que você só tatuou uma, não sei, ou não vi do outro lado, né? Eu não gostaria de ter as duas? Aí ele ficou assim, como? Aí eu comecei a falar do Evangelho, falar que Jesus está voltando, que aqueles que purificarem o seu coração serão como os anjos, serão transformados em corpos celestiais. Então, eu já comecei a falar de coisas boas, de presentes espirituais. É um garoto jovem, 14, 15 anos, trabalhando no supermercado. Aí eu falei, quanto aos seus pecados, você no seu quarto conversa com Deus e Ele vai mostrar o que você precisa mudar. Entendeu? Eu não dei ênfase ao pecado. Rapaz, você é um pecador, você está com essa tatuagem aí, tira essa tatuagem. Meu Deus do céu, isso aí é um escândalo. Não falei isso. Eu falei daquela tatuagem se transformar numa coisa verdadeira na vida dele, porque lá é um símbolo falso. E depois falei, quanto aos seus pecados, Jesus mesmo, você vai lá em Mateus 4,4, né? O profeta João Batista sempre repete, você vai no seu quarto orar e pedir para Deus mostrar o que você precisa mudar no seu coração. Você entra, entrega o seu coração a Deus, no seu quarto, não precisa de padre, não precisa de pastor, eu falei para ele, você e Deus, confessa, crê que Jesus, aquele que morreu na cruz há 2000 anos atrás, é o teu Senhor e Salvador, e que Ele ressuscitou para te salvar. Se você recebe essa palavra e crê, vai no seu quarto, ora, tranca, né, a porta, conversa com Deus ali, você vai receber o Espírito Santo na hora. Na hora você vai receber o Espírito Santo ali. Entendeu?
Então, essa receitinha de como encontrar Jesus, nós precisamos ter ela com a gente para poder passar para as pessoas. E aí, o crescimento espiritual vai vir depois. Se a pessoa já tem Jesus, você vai ensinar ela como continuar buscando, como continuar clamando, como continuar lendo a palavra. Se ela tem um problema, como que ela vai entregar aquele problema para Deus resolver? Porque a gente não resolve. Todas as vezes que eu tentei resolver os meus problemas, eles ficaram piores. O problema desse tamanho ficou desse tamanho. Então não adianta. Não adianta a gente pôr a mão nos nossos problemas. Tem que confiar no Senhor e entregar. Mesmo que aquilo angustia, incomoda, aquele problema se repete todo dia, toda hora. Vai, aquele problema volta, vai e volta. Acontece isso. Mas você tem que confiar. Devolve para Jesus de novo. Volta para a sua mão, devolve para a mão de Jesus. Não, Senhor, já entreguei nas tuas mãos, não quero mexer nisso aqui. Aí você vai ficar ouvindo, atento para ouvir a voz de Deus, que quando Deus disser assim, agora você vai e faz isso. Agora você vai e faz aquilo. Agora você vai e faz aquilo. Que ali vai ser o desembaraço, a solução que Deus vai trazer. Aí se você ficar assustado com os acontecimentos, não fica assustado. Confia. E vai de joelho. Está em dúvida com alguma coisa? Vai de joelho, tá bom? Tá? Glória a Jesus. Então vai de joelho. Toda vez surgiu uma dúvida, vai de joelho. Quando eu sou professor, né? O que acontece? Quando o aluno tem dúvida na sala de aula, ele levanta a mão, faz uma pergunta, ou então ele vai lá, ele levanta na carteira dele, vai lá na carteira do professor. Professor, eu estou estudando isso aqui, estou resolvendo esse problema, não consegui, como é que eu resolvo? É assim, nós temos que ser discípulos. Discípulo é a mesma coisa que aluno, professor, entendeu? Jesus é o nosso mestre, é o mestre dos mestres. Então não adianta você querer ser autossuficiente. Não, eu sei fazer, eu sei resolver, e aí quebra a cara. Nós não sabemos fazer nada, não sabemos resolver nada, a gente conhece até o problema, isso é fato, nós estamos dentro dele, resolvendo ele, né, tentando resolver muitas vezes, mas a gente entrega para o Senhor, para ele poder resolver. Então essas atitudes que eu estou conversando aqui com vocês, que são práticas, que é uma coisa que você ouve, faz, e sabe como fazer, e vai lá praticar, já vai encher você de conteúdo. Então, como o pastor João falou assim, que eu estou bonito, né? Então, quero cada vez mais ficar bonito. Por quê? Porque eu quero parecer com Jesus. Então, eu quero ter o conteúdo de Jesus em mim. Eu tenho o conteúdo de Jesus em mim? Não tenho totalmente. Eu tenho alguns pedaços, né? Que eu estou vendo que está se formando em mim. Eu estou feliz. Com aquela parte que eu vejo que está brotando em mim, eu não me preocupo mais. Eu fico feliz, agradeço a Deus. Eu vou atacar aquelas partes em meu coração que eu sei que não está bem, né? Às vezes entra uma rebeldia, às vezes entra uma tristeza, às vezes entra como é que fala? Fazer beicinho para Deus, né? Faz beicinho, fica murmurando. Então, esses pontos que você identifica, você coloca na presença de Deus. E a outra coisa, né? A gente sabe lá dos frutos do Espírito, né? Um pastor uma vez ensinou para mim a gente pegar cada parte do fruto do Espírito, bondade, benignidade, mansidão, paciência, amor, alegria, domínio próprio, e orando e pedindo por cada um deles, certo? Às vezes a gente esquece, né? Eu já fiz isso algumas vezes. Às vezes a gente esquece de pedir, ô Senhor, brota em mim, coloca em mim mais paz, mais paciência, né? O pastor até falou, ore pelo menos 15 minutos por cada um desses itens para você. Essa mais paz, mais paciência, mais mansidão, domínio próprio, benignidade, fidelidade, alegria, amor, né? Então, essa é uma coisa bem prática que dá para fazer todo dia, certo? Uma coisa prática que dá para fazer todo dia. Por quê? Porque na hora que as coisas começarem a acontecer, o teu conteúdo está preparado. O teu vaso está resistente, não vai se abalar, não vai trincar. O que é trincar? Quando é que um vaso trinca? Quando ele entra em desespero. Ele entra em desespero e não procura o Senhor, vai procurar uma solução. Aí começa a esvaziar o poder de Deus de você. O poder de Deus que está ali, que ele vai te dar a solução, você trinca, começa a sair aquele poder esvaziar porque você não está confiando no Senhor. Então nós precisamos confiar no Senhor, não deixar a trinca, que é o desespero, né? A rebeldia também é uma outra trinca, né? Ficar revoltado com a situação. E então,
para na hora que tiver acontecendo dificuldades, né, você está de cabeça em pé, você pode até se levantar e ajudar pessoas, né? Você pode, por exemplo, se imaginar se você tivesse lá no Rio Grande do Sul esses dias, tivesse no meio daquele povo, o que você faria? Né? Claro que chorar, sentir dor não é proibido. Deus não quer que você mascare os seus sentimentos e que você seja uma pessoa artificial. Se perdeu uma casa, perdeu um parente, um familiar, chore, coloque para fora toda aquela sua dor. Né? Mas saiba que o Senhor está ali para consolar você, levantar você e você edificar. Então, essa situação, né, que nós estamos aqui, nós não estamos isentos. Nós não estamos isentos. Deus vai nos dar livramento. Deus não vai tirar a situação. Nós vamos passar por ela e Deus vai nos livrar. É diferente. Tá? Então, quando eu era novo cristão, eu queria que Deus tirasse a situação. Não, aí Deus me ensinou que eu passo por ela, mas aquilo lá vai promover fortalecimento espiritual e crescimento. Então, irmãos, vamos ler aqui, só para nós completarmos aqui a nossa meditação, Isaías 60, né, verso 1 aqui, até onde a gente puder ler. Levanta-te e resplandece, porque vem a luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Essa palavra é literal. A luz e a glória do Senhor vai nascer sobre nós. Nós estamos aqui numa live, né, com um povo que não está mais preocupado em determinadas coisas, né, em prosperidade, né. Às vezes nós temos doença na família, temos problemas financeiros, dívidas para pagar, mas o Senhor vai dar a vitória. O que nós estamos focados? Em Jesus e naquilo que Ele vai fazer em nós, né, e através de nós. Então, a luz de Deus vai resplandecer literalmente, porque lá no céu, e todos que forem arrebatados, e todos que forem com Jesus, né, vão ter uma nova natureza, uma nova, essa carne aqui vai ser mudada, isso aqui não vai entrar na eternidade, isso aqui vai desaparecer, isso aqui vai ter um fim. Isso aqui vai ter um fim. Então, veja só, essa luz vai resplandecer literalmente, espiritualmente e brilhando, né? Não teve aí aquele vídeo da irmã Vicky, né, que ela estava brilhando? Então essas coisas estão começando a aparecer, tá bom? Porque eis que as trevas cobrirão a terra, e a escuridão os povos. Isso é a terra e os povos. Mas sobre ti virá surgindo, né? O Senhor virá surgindo. E a sua glória se verá dos outros, né? Se verá sobre você. Amém? Isso é que vai acontecer. E essa é a promessa que a gente se agarra de todo o coração. Por quê? Porque é nesse momento que nós queremos mostrar o nosso amor a Deus, nossa afeição, a nossa intimidade, o nosso desejo, se agarrar mesmo, se aferrar a essa promessa. E aí você pega, lança fora o medo, certo? Lança fora o medo e também começa a purificar o seu coração da tristeza, da angústia, da mágoa, do rancor, do ressentimento, de todas as coisas ruins. Porque você se apega à palavra e a palavra vai produzir seu fruto. E esse fruto vai se manifestar na matéria. Tá? E os gentios caminharão à luz e os reis ao resplendor que te nasceu. Nós seremos pessoas usadas por Deus, tá? As nações, os gentios e os reis, né? Que são os governantes hoje do mundo, né? Levanta em redor os teus olhos e vê todos que já se ajuntaram, e vem a ti, teus filhos virão de longe, e as suas filhas serão criadas ao teu lado. Isso aqui já está falando de que? De Jerusalém, tá? Que é a nova, a Jerusalém, que estará no milênio e depois na eternidade, tá? Então verás e serás iluminado, e o teu coração estremecerá e se alargará. Então todos nós, eu vejo meu coração de um certo tamanho, mas eu penso que ele pode aumentar, o meu coração pode aumentar. Deus pode ocupar mais da minha vida, né? Muito mais. Eu vejo isso. Eu vejo que tem espaço para Deus habitar em mim, que precisa ser ocupado. E eu clamo para Deus ocupar, para aumentar o meu coração. Porque a abundância do mar se tornará a ti e as riquezas dos gentios virão a ti. Então, quando nós estivermos reinando com Cristo no milênio e depois na eternidade, todas as nações virão presentear com as riquezas
de que eles produziram como um tributo de louvor e adoração a Deus, que nós seremos os sacerdotes e reis das nações. Por quê? Como os levitas recebiam os tributos dos outros, né? Aquilo que os outros traziam para a tribo de Levi, que não trabalhava, mas trabalhava no templo, assim serão os reis e sacerdotes do Senhor. Receberão os tributos das nações. A multidão de camelos se cobrirá, os dromedários de Midian e de Efá, todos virão de Sabá, ouro e incenso trarão e publicarão louvores ao Senhor. Então, essa é um estado econômico, vamos dizer assim, porque existe a economia do mundo, né? Essa economia do mundo, ela explora, ela tira dinheiro de um, põe para o mais rico, deixa o outro mais pobre. E aqui não, aqui é a economia de Deus. É o reino de Deus funcionando com o louvor, com a adoração e com as bênçãos espirituais. Porque lá em Zacarias fala, né, que todos virão uma vez por ano adorar ao Senhor e ao Rei no milênio. E aí Deus mandará as bênçãos para aquelas nações, certo? E a nação que não vir adorar vai ter o problema de faltar chuva, né? Então, o que significa? Que nós temos que tributar louvores a Deus por gratidão, por amor, por aquilo que Ele faz conosco, né? Por nós, né? Todos os dias. Todas as ovelhas de Quedar se congregarão a ti, os carneiros de Nebaiote te servirão. Com agrado subirão ao meu altar, e eu glorificarei a casa da minha glória. Então, a casa de Deus, né, que somos nós, e que vai ter o templo de Ezequiel, que vai ser refeito no milênio, vai brilhar com a glória de Deus. Tá? E olha só, olha aquela palavra que eu falei para o garoto lá do supermercado, né, que tinha uma tatuagem do asa de anjo aí. Verso 8. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como as pombas às suas janelas? Então nós também literalmente poderemos voar. Eu já sonhei que tinha ganhado o dom de voar. Alguns irmãos já sonhou que ganhou o dom de voar. Pode ser que as pessoas vá voando de avião, mas alguns vão voar literalmente. Tá bom? Então a palavra de Deus, ela também tem muita literalidade. Ela tem os símbolos, mas muita coisa vão se cumprir literalmente. Tá? Então nós estamos o quê? Anunciando o reino de Deus. Um reino santo, perfeito, justo, puro, onde cada um receberá segundo as suas obras o seu galardão, e haverá coisas maravilhosas que não existem ainda na terra. Então esse é o reino do Senhor, que superará essa tecnologia. Porque o homem está deixando crescer essa tecnologia aí, toda cheia de vantagem, né, para querer competir com Deus, mas o reino de Deus vai superar. O reino de Deus vai superar. Certo? E essa tecnologia dos homens aí vai regredir, vai ser destruída, porque ela está construída no pecado, na injustiça, e Deus não vai permitir. Entendeu? Certamente as ilhas me aguardarão primeiro. E primeiro os navios de Tarsas para trazer teus filhos de longe, com eles a sua prata e o seu ouro, para o nome do Senhor teu Deus e para o Santo de Israel, porquanto ele te glorificou. Então ali, a irmã Luana disse, eu já tive sonhos que estava voando e tinha poderes. Amém. A Eliane Souza, sim, irmã Luana, crescer em intimidade e o inimigo não quer isso. Né? Ok. Quando o vaso vira, quando a gente entra em desespero e chora, o Espírito Santo já me deu essa visão, quando eu entrei em desespero e chorei e perdi aquilo que já tinha. É verdade, irmã. Pois é, não entre em desespero. Então, nós estamos vendo aí o comentário dos irmãos. Então, irmãos, o Senhor vai glorificar o seu povo, vai glorificar a sua terra, né? Vai glorificar o seu nome diante das nações. E ele vai ser adorado. E está escrito que jamais o nome do Senhor vai ser blasfemado novamente. Porque o nome do Senhor foi blasfemado por causa dos pecados do povo de Deus. Né? O que é o nome do Senhor ser blasfemado? É alguém que diz assim, tá vendo? Esse é o crente aí. Ó. É esse crente aí que é ladrão. É esse crente aí que é mentiroso. Então, está usando o nome de Jesus para fazer coisa errada. Está usando o nome de Jesus para fraudar. Então, a pessoa, quando ela acusa assim, pelo mau testemunho do crente, o nome de Deus está sendo blasfemado por causa das pessoas. Entendeu? Isso não vai acontecer mais. Então, né, vamos continuar aqui um pouquinho mais. E os filhos dos estrangeiros edificarão os teus muros, que é Jerusalém. E os seus reis te servirão.
Porque no meu furor te feri, mas na minha benignidade tive misericórdia de ti. Aqui Jesus está falando da Jerusalém terrena, né? Que Deus vai ter misericórdia dela. E as suas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que tragam a ti as riquezas dos gentios. Gentios e nações é a mesma coisa, tá? E conduzido com ela os seus reis. Porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações serão de todo assoladas. A glória do Líbano virá a ti, a faia, o pinheiro e o álamo conjuntamente para ornarem o lugar do meu santuário. E glorificarei o lugar dos meus pés. O que é o lugar dos pés de Deus? É a terra, né? Está escrito lá que os céus é o trono de Deus e a terra é onde ele põe os pés. Tá? Também virão a ti inclinando-se os filhos dos que te oprimiram. Então, pessoas que nos maltrataram, nos oprimiram, né? Se arrependeram, virão e prostrar-se-ão a planta dos teus pés todos os que te desprezam e chamar-te-ão cidade do Senhor, né? Isso vale para a cidade de Jerusalém, vale para o povo também, tá? A Sião, o Santo Israel. Em lugar de seres deixada e odiada, de modo que ninguém passava por ti, ó. Por 2000 anos, né? Jerusalém destruída, né? Tá? Partirei uma excelência perpétua, um gozo de geração em geração. E mamarás o leite dos gentios e alimentar-te-á do peito dos reis. E saberás que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor poderoso de Jacó. Amém? Então, a gente saber o que é uma coisa que você sabe, é uma coisa que você experimenta. Se você tiver só uma ideia, ainda você não sabe, você tem um conhecimento, mas saber é experimentar. Saber vem da mesma palavra de sabor. Quando você come uma fruta, sente o sabor da maçã, da uva, da manga. Então, você precisa comer desse fruto, dessa bênção, para você saber de sabor, de experimentar que o Senhor é o teu Redentor, o poderoso Jacó. Porque, por enquanto, o nosso coração está em esperança. E nessa esperança, nós estamos purificando o nosso coração. Quando chegar a bênção de verdade, o nosso coração vai estar puro e nós vamos desfrutar. E aí vamos saborear. Entendeu? Então essa é a definição da palavra sabor. Tá? Porque Deus, ele não deixa você purificar o seu coração na bênção. Certo? Porque você não consegue purificar o seu coração na bênção. É na esperança que você purifica e depois você alcança a bênção. Por isso que às vezes você passa por dificuldade, por luta, porque Deus está trabalhando o seu coração na esperança da bênção. Quando o seu coração estiver preparado, a bênção vem. Tá bom? Glória a Jesus. Por cobre trarei ouro, né? Por ferro trarei prata, e por madeira bronze, e pedras ferro. E farei pacíficos teus oficiais e justos teus exatores. Então a riqueza vai sempre aumentar, de cobre para ouro, de ferro, né? De ferro para prata, de madeira para bronze, né? Se for pedra, vai ser trocado para ferro, e assim vai. Nunca mais se ouvirá em ti violência na tua terra. Não vai acabar toda essa violência, né? As coisas agora, elas vão piorar para depois melhorar, né? O Senhor vai nos arrebatar, vai transformar aqueles que vão ficar 40 dias aí pregando o evangelho em toda nação, tribulindo para cumprir a palavra de Deus, vai arrebatar a igreja, depois vai vir a ira, vai assolar a terra, depois o Senhor volta e restaura toda a terra. Tá bom? Desolação nem destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamará salvação e às tuas portas louvor. Nunca mais, aí já tá, agora já vai falar lá depois do milênio, olha lá. Nunca mais servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te iluminará, mas o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua e os seus dias de luto findarão. Apocalipse 20. Então isso aqui está relacionado já com Apocalipse 20. Então Isaías 60, ele está mostrando um processo que vai se iniciar agora, né? Vai passar pelo milênio e vai chegar na eternidade. Amém? E todos os do teu povo serão justos para sempre. Então, todos aqueles que são do Senhor serão justos para sempre. Tá bom?
Já sonhei que eu fui em um lugar e as pessoas não me viam, estava com o invisível para eles. Glória a Deus, aleluia. Já tive visão voando e vi uma águia e já sonhei escalando parede antes de chegar a um lugar contra o remanescente. Glória a Deus, entendi que já vamos estar, pode chegar no ponto de encontro 144. Amém. Glória a Jesus. Amém, amém, amém. Que esse sonho, essas revelações se cumprem na vida de vocês e na minha vida também. Eu também já tive sonhos assim. Herdarão a terra, os justos serão justos para sempre, herdarão a terra, serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Então nós precisamos nos entregar para o Senhor, moldar nosso coração, para sermos obra das suas mãos. O menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, Senhor, a seu tempo farei prontamente. Amém, irmãos? Então essa é a palavra do Senhor para nos animar, diante da circunstância, para nos dar instrução e sabedoria para aquilo que nós precisamos fazer nos momentos difíceis, né? E para tudo aquilo que o Senhor está pedindo para nós hoje, né? Eu mesmo, pessoalmente, careço buscar mais o Senhor. Né? Às vezes a gente negligencia aquele momento de comunhão diário com Deus, né? Da leitura da palavra, da comunhão, Esses dias eu li que a Erin, né? Quando ela não tem sonhos, ela passa 2 horas na presença de Deus fazendo o devocional dela. Quando ela recebe sonhos, ela passa 4 horas na presença de Deus. Estava lendo um sonho, acho que foi os 809, 808, né? Nós já estamos no 810, né? Então, estava vendo aí, né? E eu vou capturando, sabe, assim, como que a Erin se comporta com Deus, né? Eu quero aprender a me posicionar também, né? A gente aprende uns com os outros, tá bom? A Páscoa. Paz, querido, o Senhor não acredita, nosso Deus, pela mensagem que Ele tem passado, Ele não se preocupa muito em a gente ter o comportamento da Erin, não, tá? Eu sei. Ele ama Eles só querem tirar as bênçãos, né? Eu já vi os pastores generais que eles oravam de joelho por 3 horas, e ele falou que chega um tempo que você passa para o outro lado quando você está orando, coisa inacreditável que eu já ouvi. Eu nunca consegui sentar de joelho por 3 horas, muito menos agora. Mas o Senhor, o Deus ama cada um de nós da forma que nós somos, nossas fraquezas, né? Amado, o senhor tem um relógio, isso acaba em cima da hora? Eu peço graça pro Senhor. Isso aí é dom de professor, é isso? Não, eu vou pedindo ajuda pro Senhor, né? É Ele que comanda tudo. O senhor tem uma oração aí, por favor, para os irmãos ao redor do mundo? Amém. Glória a Deus. Ó Senhor Jesus, amado Deus, colocamos a nossa vida e o nosso coração nas tuas mãos, Senhor. Queremos que o nosso coração se alargue para que o Senhor nos encha, nos preencha. Nós queremos ter aquela força e a motivação, Senhor, que vai sempre nos levar diante de Ti, Senhor, na Tua presença, nos derramando, nos enchendo, Senhor, do Teu poder e da Tua graça. Que nós não venhamos a confiar em nossas habilidades, Senhor, mas confiar mais em Ti, Senhor, e podermos termos esse coração dilatado e derramado na Tua presença. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a não buscarmos nenhuma justiça própria, Senhor, nenhuma obra para querer ser uma pessoa que não somos, Pai. Mas tenhamos, Senhor, uma sinceridade pura, Senhor. Um coração puro de quem Te ama de verdade, Senhor. Um coração humilde e quebrantado, Pai. Abençoa cada um dos irmãos que vieram nessa live e todos os irmãos que vão ouvir mais e mais, Senhor, de outros momentos que eles vão clicar no Ministérios de Deus, no YouTube, e vão ter essa oportunidade. Que o Senhor abençoe também da mesma forma como nos tem abençoado nessa noite. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo. Nos ajuda, porque nós tem hora que nós sentimos muita fraqueza, Pai. Seja Tu a nossa força nesse momento e preenche a nossos vazios. E tira de nós aquilo que não Te agrada e nos enche e transborda-nos do Teu Espírito Santo. Amém e amém. Amém, amém e amém. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado, Senhor, pela presença do pastor Lucas. Fica na paz, nosso Deus. Tenha um excelente fim de semana, querido. Deus abençoe você. Amém.